Estimados no Senhor e Salvador Jesus, saudamos a todos que nos acompanham neste momento, quando, pela graça e bênção de Deus, podemos iniciar mais um estudo bíblico semanal. Hoje, o estudo de número 28, sob o tema Martírio, Perseguição e Confiança, com base no texto bíblico de Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, versículos 51 até os 60, onde lemos assim: Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram os vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não guardastes. Ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. Eles, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo nos acompanhe em nosso estudo de hoje. Martírio, perseguição e confiança. O desfecho de um longo sermão, a morte do pregador. Duas orações lindíssimas, um encontro com Saulo, perseguido e dispersão. Eis os destaques de um texto muito rico, mas também cheio de contrastes. Estevão começa o seu discurso no versículo 51 com palavras severas, dizendo: homens de dura cerviz. Em traduções mais modernas, usam-se palavras como teimoso ou mundanos e obstinados. A tradução literal de dura cerviz dá a ideia de um homem de nuca e pescoços imóveis, endurecidos. É um homem impassível, indobrável, altivo, autossuficiente. Incircuncisos de coração e de ouvidos, diz Estevão. A circuncisão no prepúcio dos meninos era o rito de iniciação no judaísmo. Estevão parece dizer: isso só não basta. É preciso circuncidar o coração e também os ouvidos. É preciso despoluir os ouvidos e então arrancar o coração de pedra e trocá-lo por um coração novo. Estevão compara a situação de seus ouvintes com a estátua. Pescoço imóvel, ouvidos trancados, coração endurecido. Eram como estátuas humanas. E então a resistência ao Espírito Santo é bem compreensível. E o Espírito Santo sopra e sopra, mas sem nenhum sucesso. E Deus, Espírito Santo, Ele não violenta
o ser humano, não o desumaniza. Um homem feito estátua é impenetrável à ação de Deus Espírito Santo. E o resultado de tudo isto vemos nos versículos 52 e 53. Perseguição e assassinato dos profetas que anunciavam a vinda do justo, isto é, do próprio Jesus, e traição e assassinato do próprio Jesus Cristo. Não observação da lei de Deus, são acusações terríveis. Por isso, para edificar, Deus precisou primeiro destruir. E o discurso de Estevão, ele foi duro demais para os membros do Sinédrio, conforme ressalta o versículo 54. Estevão atacou elementos vitais da religião judaica, o templo e a lei. Tal era o seu furor que, segundo o texto, sentiram-se em seus íntimos como se alguém lhes tivesse cortado o coração. Além disso, rilhavam os dentes, ou seja, uma característica atribuída aos ímpios que estavam prontos para o ataque a fim de matar. E Estevão, um homem cheio do Espírito Santo na vida e na morte, ele olha com um olhar fixo para o céu e no meio daquele ambiente de ódio, ele vê Jesus. Aliás, ele tinha visto Jesus, não com os olhos físicos, mas com os olhos da fé. Ele viu Jesus durante toda a sua vida. E Jesus estava com ele em sua vida. E agora, também na hora da morte. Não, na hora mais difícil, não seria diferente. Ver a Jesus. E isto o fazia a todo instante. Se já estamos com Ele na vida, não será a morte que vai nos separar do Senhor e Salvador Jesus. Jesus estava à direita ou à destra de Deus, diz Estevão. Estar à direita de alguém pode significar honra, mas também lembra poder e domínio. Este é o significado da ascensão de Jesus. Cristo não se retira, Cristo não abandona o mundo, muito menos os seus seguidores. Não, Ele só volta ao Pai, Ele vai para ser Senhor sobre tudo e sobre todas as coisas. Em nosso favor, Ele subiu ao céu e está assentado à direita de Deus. Isso representa mais um passo, é a continuação da obra redentora. Ele subiu ao céu, dizendo que recebeu todo o poder no céu e na terra. Por isso, Cristo é Senhor da história, também da nossa vida, das pequenas e das grandes coisas que aconteceram, acontecem e acontecerão. Ele é o Senhor sobre os nossos inimigos. Gritar, tapar os ouvidos. Um resumo do versículo 57 e 58. É o que se faz quando não se quer ouvir, quando a verdade incomoda. E a violência é apenas questão de segundos. Ela não tarda a começar. Lançaram-se então em bloco contra Estevão, expulsaram-no da cidade e começaram a apedrejá-lo. Esta é a pena da morte ou de morte judaica destinada aos blasfemos e aos adúlteros. Nessa forma de execução, as primeiras pedras eram lançadas pelas testemunhas. Por esse motivo, as capas deles ficaram aos pés de Saulo,
para que as testemunhas se sentissem mais livres e pudessem fazer mais força na hora de arremessar as pedras. Lembram que foi trazida uma mulher diante de Jesus para que ele então a julgasse? Ela foi apanhada em adultério. Havia testemunhas. E ela agora poderia ser sentenciada à morte, condenada e executada. E as testemunhas deveriam começar a tirar as pedras. E Jesus diz: só atire pedras quem estiver isento de pecado. Jesus, ele não quer uma casuística, uma separação entre pecado e pecado, entre pecado grave e insignificante. Jesus mostra que todo ser humano está em pecado, vive numa esfera de pecado e todos necessitam do perdão incondicional de Deus. Começaram então a apedrejar Estevão. Essa é a ideia que nos dá o emprego do tempo imperfeito do verbo por Lucas. Lucas enfatiza o processo do apedrejamento. Ao empregar o verbo no tempo imperfeito, uma ação continuada que começou no passado, Lucas nos faz ver as pedras sendo lançadas como se fossem lançadas hoje, agora. É uma descrição visual do tipo: vejam as pedras sendo lançadas. E um jovem chamado Saulo. É a primeira vez que nos deparamos com Saulo, que depois seria mudado o seu nome para Paulo, descrito na Bíblia. Diz que Saulo era um jovem ou um adulto jovem, um homem no vigor de sua vida entre 24 e 40 anos de idade. A cena do apedrejamento de Estevão deve ter causado um tremendo impacto na vida daquele jovem. E ele mesmo confessa isto mais adiante em Atos capítulo 22, versículo 20, onde lemos: quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Duas orações sublimes em meio à monstruosa brutalidade humana. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E, Senhor, não lhes imputes este pecado. São frases que lembram palavras do próprio Cristo no alto da cruz. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. A oração dirige-se ao Senhor dos Senhores, o Filho do Homem, o Cristo de Deus. A frase, recebe o meu espírito, é um eco do Salmo 31, versículo 5, onde lemos: nas tuas mãos entrego o meu espírito, tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Pode haver oração mais sublime numa hora tão terrível como aquela de Estevão? Senhor, não lhes imputes este pecado. Isto é, não leves em conta o que estão fazendo. Perdoa-lhes. Num ambiente de ódio e furor, esta oração, ela é, no mínimo, chocante. Mas é o que o Mestre Jesus ensinou na oração modelo, a oração do Pai Nosso. E perdoa-nos assim como nós também perdoamos. Estevão colocou em prática o que ele tinha aprendido e vivido. Ele diz que o fez na ignorância, na incredulidade, diz Paulo ou Saulo, mas isso não o desculpa e ele não procura atalhos com desculpas, ele
Saulo, agora Paulo, vai direto à fonte de sua vida, a misericórdia de nosso Deus e Pai. E é precisamente por causa da grandeza desse amor que Paulo pode agora encarar o seu pecado nos dias de Saulo com tranquilidade. Nós, muitas vezes, não sabemos o que fazer com os nossos tropeços e fracassos do passado. Qualquer alusão a um tropeço cometido no passado pode ferir profundamente a nossa sensibilidade e nos deixar muito mal. É evidente, mesmo superando o problema, a cicatriz fica. E então, qualquer descuido pode agravar a ferida que precisa ser curada. Isso não precisa ser assim. A Bíblia diz que Deus lança os pecados do nosso passado no profundo do mar. E esse fato sobrepuja qualquer recordação do pecado. E mesmo que essa venha à tona, pode ser encarada com naturalidade diante da grandeza do amor e da misericórdia de Deus em Cristo Jesus. Nessa situação, deve-se mostrar a graça foi maior. É evidente que tais recordações não precisam pescar de novo a força do pecado, mas sim a força da graça de Deus em Cristo Jesus. Confiemos em Jesus e que Deus não deixe acontecer conosco o que aconteceu com Estevão, ser apedrejado ou morto de alguma outra forma, mas que na hora final tenhamos a confiança e a serenidade de Estevão para declarar aos quatro ventos: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Há poucos dias celebramos o dia de finados, em que lembramos aqueles que já partiram, não apenas para lembrar, mas lembrar que eles morreram em Cristo e que estão aguardando a hora da ressurreição dos mortos, em que eles e nós seremos chamados para estarmos com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Ouviremos Jesus nos dizer: vinde benditos de meu Pai, e entrai no reino que está preparado desde a fundação do mundo. Misericórdia, bondade de Deus também nos assistem nesses tempos difíceis nos quais nós estamos vivendo. Tempos que precisamos sempre de novo lembrar, assim como Estevão lembrou: Senhor, não imputes a eles os pecados que estão cometendo. Perdoa-lhes, perdoa também a nós sempre por teu amor e misericórdia. A morte, ela vem. Isto é certo. Porém, mais certo ainda é que estaremos nos céus com Jesus, e todos os que morreram crendo nele como único e suficiente Salvador também estarão lá. Que Deus nos ampare nesta certeza e conforte o nosso coração sempre em Cristo Jesus, o nosso Salvador. E até a próxima semana, se Deus o permitir, em nosso próximo estudo. Amém.